Olá! Nosso grupo é composto pelas integrantes Luísa Figueiredo, Sofia Lima e Vitória Gonçalves. Nós viemos apresentar o caso clínico sobre a Sofia. A Sofia é uma garotinha de 3 anos, filha da Daiane e do Rômulo. Ela foi diagnosticada com PC do tipo bilateral com GMFCS2. Ela tem acometimento de ambos os membros inferiores, mas principalmente do lado direito, e somente do lado direito nos membros superiores. Agora, sobre a história clínica, a mãe relata que a gravidez aconteceu conforme o esperado. Contudo, ao final da gestação, a Sofia estava com baixos movimentos fetais e respiratórios, o que gerou uma indução prematura do parto, levando a uma hipóxia cerebral e uma lesão no cérebro. Ela foi diagnosticada com 7 meses, pois foi observado um perímetro cefálico menor do que o esperado e também de que ela não conseguia abrir a mãozinha direita. Ademais, tem sido cogitada a possibilidade de uma síndrome no cerebelo, que gera consequências neurológicas e oftalmológicas, já que, por exemplo, ela tem 15 graus de miopia, mas que ainda está sendo estudada pelos médicos. Dentre os testes padronizados que fizemos estava o GMFM66, item 7, número 3. No geral, a Sofia foi muito bem, mas grande parte dos itens que ela não conseguiu realizar envolviam descarga de peso unipodal nos membros inferiores. Por isso, esse foi um dos nossos grandes focos durante a intervenção. Após colocarmos os resultados no software GMAI para que fossem analisados, foi percebido que o percentil da Sofia está por volta de 58% para o seu GMFCS, o que é positivo, pois ela se enquadra acima da média, mas ainda existe bastante espaço para mudança. O segundo teste padronizado que fizemos foi o PED-CAT, que foi respondido pela mãe. Dentre os itens que eram esperados para a idade da Sofia, ela só não conseguiu realizar: abotoar botões de camisas, fechar zíperes de camisas e fechar e abrir pacotes de bolacha. Esse teste foi aplicado para entender melhor sobre as habilidades manuais da Sofia em atividades de vida diária. Agora, em relação à CIF, foram observadas algumas deficiências em estrutura e função. Por exemplo, uma fraqueza generalizada dos músculos do membro superior direito, além de uma dificuldade em descarregar peso no membro inferior direito. Já em relação às limitações de atividade, o principal observado foi a limitação em ficar em apoio unipodal, o que a prejudica em, por exemplo, chutar uma bola. Sobre restrições de participação, existe a dificuldade de se locomover com os amigos na escola porque ela cai muito e também não conseguir jogar jogos com brinquedos pequenos. Já fatores ambientais importantes são a disponibilidade de conhecimento da mãe, o que é um facilitador, e também a dificuldade do pai em aceitar a condição da filha, o que dificulta o processo. E um fator pessoal que se ressalta é a personalidade forte da Sofia. Tudo isso foi pensado e considerado durante a intervenção. Na primeira fase da avaliação, a mãe trouxe inicialmente 2 queixas: dificuldade do uso da mão em tarefas motoras finas e cair demais para um lado durante a marcha. Então, nós ajudamos ela a especificar essas queixas. Então, entendemos que a principal queixa relacionada ao uso das mãos estava relacionada à alimentação e o cair demais para um lado na marcha estava relacionado ao equilíbrio. E a partir disso, montamos nossas metas SMART. As metas SMART que nós estabelecemos foram: meta 1. Sofia deverá ser capaz de, após 8 semanas de intervenção, conseguir andar dentro de uma linha reta de 60 cm por 3 metros. Meta 2. Sofia deverá ser capaz de, após 8 semanas de intervenção, conseguir dar 5 garfadas com o antebraço direito apoiado na mesa, usando a mão direita para segurar o prato com a ventosa. A escala GAS da meta 1 é o -2, que é o desempenho atual de Sofia. Ela consegue andar dentro de uma linha reta de 60 cm por menos de 2 metros. Nossa meta é o 0, que anda dentro de uma linha reta de 60 cm por 3 metros. E o desempenho além, que é o +2, seria: anda dentro de uma linha reta de 60 cm por 4 metros. Já a escala GAS da meta 2 é -2. Não mantém o braço direito apoiado na mesa e nem consegue segurar o prato com a mão direita, mesmo com a ventosa. O 0, que é a nossa meta, é conseguir 5 garfadas com o antebraço direito apoiado na mesa, utilizando a mão direita para segurar o prato. E o +2, que é o além, seria: ela consegue dar 10 garfadas com o braço direito apoiado na mesa, usando a mão direita para segurar o prato sem a ventosa. Na primeira semana de atendimento com a Sofia, fizemos intervenções voltadas para a marcha, motricidade fina e descarga de peso. A primeira atividade foi um circuito que ela tinha que passar por obstáculos, pois além de trabalhar a questão da marcha, treinava também a descarga de peso em uma perna só, o que era uma dificuldade para ela durante a sua locomoção.
A segunda atividade foi relacionada com a motricidade fina e fizemos um caderninho de velcro com o tema Fazendinha da Sofia, que ela tinha que tirar os animais presos no velcro e colar na outra parte da fazendinha, exigindo bastante coordenação motora fina, além de um pouco de força. A terceira atividade foi chutar balões, também com o intuito de descarga de peso em uma perna. O balão era uma coisa que ela gostava bastante, então a gente sempre tentava colocar nas nossas atividades. A segunda semana começamos com a atividade Box and Blocks, que exige bastante coordenação motora fina e força de preensão. A segunda atividade mantemos o circuito que fizemos na semana anterior, pois achamos bastante produtivo. Por último, fizemos o treino específico da tarefa com a Sofia em relação à alimentação. Na semana 3, a primeira atividade feita com a Sofia foi retirar o cone da mesa colado com fita crepe, com a mão direita para trabalhar a força e preensão dessa mão acometida. A atividade 2, mantemos o circuito das semanas anteriores. E por último, fizemos um treino mais de força com a Sofia, apoiada sobre o feijão em prono e sustentando parcialmente o seu peso com a mão acometida enquanto comia com a outra. Na quarta semana, iniciamos a atividade com um circuito envolvendo andar em linha reta, que era uma das queixas da mãe, chutar a bola para trabalhar o apoio unipodal e pegar objetos para trabalhar o equilíbrio e a apreensão. Fomos aumentando gradualmente a dificuldade do circuito ao longo das semanas. A segunda atividade mantemos o caderninho com velcro. A terceira atividade foi feita para a paciente usar o membro superior direito como apoio, assim como na atividade da semana anterior no feijão. Ela tentava alcançar os balões grudados na parede com a mão esquerda, enquanto a outra estava apoiada sobre a mesa. E por último, fizemos o treino na esteira, sem suporte parcial de peso, que foi um sucesso. O uso da órtese para a Sofia ainda é uma questão que precisa ser analisada, porque ela está numa fase de aprender coisas novas e ter vontades próprias. Em alguns momentos do atendimento, a gente observava que ela andava melhor com a órtese. Porém, a mãe preferia mandar ela sem a órtese para a escola, porque falava que ela caía demais quando estava com a órtese. Já com o uso do andador, ela não se interessou muito e também teve dificuldade em guiá-lo por causa da mão direita acometida. Ao final dos atendimentos, a escala Gás-Metão passou de -2 para +2, superando nossas expectativas quanto à marcha da Sofia. Nós também pedimos para os pais avaliarem o desempenho na marcha antes e depois das intervenções. O desempenho antes, numa escala de 0 a 10, era avaliado de 7, passando para 8 no final, e a satisfação era de 7, passando para 8, indicando uma grande evolução na marcha da Sofia. Já a escala Gás-Ferramenta 2 passou de -2 para 0, cumprindo nossas expectativas quanto à alimentação da Sofia. A gente também pediu para os pais avaliarem o desempenho e satisfação quanto a essa alimentação, e o desempenho antes era avaliado de 5, depois passou para 6, e a satisfação passou de 5 para 6 também, o que também indicou uma evolução na sua alimentação sozinha. Já a escala Gás-Ferramenta 2 passou de -2 para 0, cumprindo nossas expectativas quanto à alimentação da Sofia. Satisfação da mãe. De acordo com a mãe, a paciente possui altos e baixos dependendo do dia. Às vezes o uso do tutor facilita e às vezes dificulta. Ainda assim, ela percebe que a sua desenvoltura melhorou e que grande parte da dificuldade está em seu afobamento e pressa. Ela também notou uma melhora na postura geral da filha, tornando-se mais ereta, e a meta da melhora da marcha deverá seguir, mas não em relação a caminhar em linha reta necessariamente. De acordo com a mãe, o paciente melhorou a noção de espaço, mas que a apreensão e o movimento da pinça permanecerão os mesmos. De acordo com ela, a supinação do antebraço melhorou em 50% e ela tem estado com as mãos mais abertas. Obrigada, essa foi nossa apresentação de casos de API 3, espero que tenham gostado.